Olá para você que está nos acompanhando agora. Queremos agradecer aqui pela sua presença, que topou estar conosco aqui mais uma vez, hoje com o tema Creio, Logo Penso. Interessante que esse tema nos remete uma paródia, na verdade, uma releitura de uma frase que o próprio René Descartes ele falou, né? Ele dizia que penso, logo existo. Hoje a gente vai falar que a gente crê, logo a gente pensa. Diante desse contexto todo que a gente vive, de saber se a nossa crença ela tem validade, se a gente realmente crê em algo que existe, sobre a questão realmente de saber se religião ela tem a ver com racionalidade, né? Se existe religião boa, se não existe, as mazelas que a religião ela pode nos trazer, tudo isso a gente vai discutir no dia de hoje. Eu queria aqui já apresentar a vocês as pessoas que estarão compondo conosco essa mesa redonda aqui em mais um episódio do podcast Temperados. Aqui comigo eu tenho a presença da Nádia Nascimento, a presença do Juvenal e a presença da Ivy, que vocês todos já conhecem a presença deles três que estão aqui conosco nos últimos episódios. E hoje nós iremos iniciar mais essa discussão. Afinal, você que está aqui no podcast Temperado está sendo convidado a pensar fora do saleiro. Tá bom? Então, nós vamos iniciar agora nesse momento essa discussão. Eu queria já iniciar trazendo uma pergunta que muitas pessoas às vezes se fazem. Talvez você tenha alguma dúvida em relação a isso. Eu vou já abrir essa discussão aqui, perguntando para a Ivni. Ivni, religião é boa? Porque, veja, no contexto que nós vivemos hoje, é muito debatido se religião ela é alienação, se ela é um problema que causa para a sociedade, ou se é algo bom. A pergunta é, religião é uma coisa boa na tua visão? Cara, é meio complicado, né? Hoje em dia você dizer que religião é uma coisa boa, mas na minha visão, sim, religião é uma coisa boa, né? E é tão tal que hoje em dia estudos científicos, inclusive, apontam que pessoas religiosas elas têm um estilo de vida mais saudável, elas possuem características de pessoas que elas conseguem enxergar a vida com sentido, então elas são pessoas mais felizes. Só que hoje em dia é um pouco complexo, né? A gente falar que religião é bom, é algo bom, porque no conceito social que nós temos hoje, a religião aparentemente é algo que tem aprisionado, é algo que aprisiona, é algo ruim, né? As pessoas associam a essas coisas ruins. E aí muita gente, muitos jovens, e a gente cai um pouco na teoria de separar a religião do espiritual e separar as coisas. E eu não consigo enxergar essas duas coisas, a religiosidade e a espiritualidade, como coisas antagônicas, sabe? Eu acho que são coisas que estão ali totalmente ligadas e que uma pertence à outra. Enfim, é isso que eu penso. Juvenal? Veja bem, religião é boa para quem participa. Como assim a religião é boa para quem participa? As pessoas elas buscam uma religião que seja em qualquer canto da sociedade. Elas procuram um grupo no qual elas se adequam, elas procuram um grupo que pensa igual, um grupo que pensa semelhante, que compartilha dos mesmos princípios, que compartilha das mesmas ideias. E aí, tanto é que quando as pessoas estão em uma religião e nessa religião elas não se adequam, geralmente elas buscam mudar de religião. Então, quando a gente fala se religião é algo bom, é uma questão de que quem está dentro é como se a religião fosse um nicho ou se fosse um grupo de adeptos que compartilham dos mesmos princípios. E quando alguém não cabe naquela bolha, ele começa a pensar diferente daquela bolha. Então, para quem está dentro, para quem está envolvido, para quem está vendo, a religião começa a ser algo bom. Mas para quem não se adapta àquilo ou àqueles princípios, aquilo passa a ser algo mal. Só que, veja bem, religião nem sempre tem a ver com o cristianismo. A religião nem sempre tem a ver, nem sempre prega o que deveria. A aversão das pessoas à religião, que é um ponto que nós vamos tocar mais na frente, ela está muito ligada porque as pessoas elas buscam um grupo para pertencer, mas elas não pertencem de fato àquele grupo.
E o que isso significa? Eu busco um grupo para dizer que eu faço parte, mas eu não represento esse grupo. As pessoas, quando elas procuram uma religião, elas procuram basicamente 2 pontos. Elas procuram pertencer a algum lugar, elas têm esse senso de pertencimento e elas buscam ser amadas, elas buscam viver em comunidade. Então, a religião, ela deveria ser algo bom, porém, muitas vezes, as pessoas que participam dela tornam dela algo ruim. Então, a religião é boa. Se fosse apenas uma religião, se tivéssemos apenas um contexto ou um conceito disso, talvez a resposta seria mais fácil. Mas eu vejo a religião dessa forma. A religião é boa para quem consegue enxergar nela a verdade que ela vê. Então, isso é uma resposta muito relativa da pessoa que está dentro desse contexto. Juvenal, tu falou num ponto interessante aí, que eu também queria falar, que é essa questão de que a pessoa torna a religião ruim, né? E aí, quando a gente vai parar para observar o significado no original grego do que é a palavra religião, vem de religar, né? Religar e religar. E aí, isso a gente consegue ver o conceito que a religião ela tem essa intenção, esse significado de religar nós a um sagrado, religar uma ligação que foi quebrada, né? Então, quando o homem ele pega essa religião e tira o Deus do centro, as vontades de Deus, e coloca o próprio homem no centro dessa religião, as suas intenções, as suas vontades, ele vai tornar isso ruim. E isso se repete, quando esse comportamento se repete, qualquer coisa vai se tornar ruim. Tudo que a gente faz, que a gente tira a nossa intenção, que a gente quer dizer, que a gente tira Deus do centro e coloca as nossas intenções, a gente vai tornar isso ruim. E isso vai se repetir não só na religião, mas tudo que... E a religião hoje, se a gente for parar para observar, a religião ela acontece na minha ação pelo outro. Então, quando eu pego essa ação e volto para as minhas intenções, eu vou tornar ela algo ruim, porque o homem é um ser humano totalmente egoísta, né? E aí, o que eu acho interessante é porque isso vai se repetir, esse padrão de comportamento se repete não apenas com a religião, mas também, se você for observar na política, todo mundo que pega e repete isso e tira a ação para com o outro e coloca a ação para consigo, ele vai tornar algo ruim. Então, eu enxergo também muito, penso nisso. Concordo. Olha só, tem uma música que ela fala que o santo se tornou hilário. Muitas vezes o que deveria ter um sentido passa a não ter mais pela percepção das pessoas. E religião hoje está se tornando diferente de cristianismo. Nós temos muitos religiosos, porém poucos cristãos. E aí acaba que muitas vezes esses religiosos eles se acham doutos do julgamento do outro, do que é correto, só que eles acabam sendo como um outdoor. Eles vendem algo, mas eles não saciam a sede de ninguém, eles não conseguem saciar a vontade de ninguém, eles apenas mostram, seduzem, mas não, de fato, causam um sentimento que deveria ter em cada um de nós. Eu acho que é mais ou menos por aí esse início do nosso bate-papo, né, Ícaro? Muito boa discussão, né, que foi já aberta aqui pelo Juvenal e pela Ivne, né? E aqui eu já puxo para um outro campo aqui de discussão que a gente está fazendo, já que a gente está falando aqui se a religião ela é benéfica ou se ela é maléfica. Agora eu entro na ótica de esse tanto de religiões que existe, né? Tantas crenças diferentes, tantos posicionamentos diferentes. A pergunta é: todos os caminhos levam a Deus? Porque nós temos muitas religiões. E aí, vamos lá, Juvenal? Não, nem todos os caminhos eles levam a Deus, porque a gente precisa entender que tudo nessa vida tem uma causa e uma consequência. Eu vou te dar um exemplo bem simples que as pessoas perguntam basicamente. Será que boas ações tornam pessoas boas? Boas ações não tornam pessoas más em boas. Boas intenções revestidas de ações tornam pessoas boas em boas.
Mas qual é o nosso papel aqui na Terra? O nosso papel nunca foi de julgar. Quem tem a capacidade de julgar as intenções é Deus. Então a gente precisa entender que nem todas as ações apontam para Deus. As ações, elas muitas vezes não revelam as intenções. Muitas pessoas... Vamos um exemplo bíblico, os fariseus. Os fariseus, eles agiam como se eles estivessem salvos, como se eles estivessem fazendo o que era correto, mas as suas intenções eram diferentes daquilo que deveria acontecer. Então, nem todos os caminhos apontam para Deus. Nem todas as ações apontam para Deus. Algumas intenções, elas apontam para Deus de uma maneira invisível que somente Deus pode julgar. Eu não posso julgar a vida do outro, eu não posso julgar o caminho do outro, mas a gente pode caminhar buscando fazer a vontade de Deus. É polêmico isso. Sabe por quê? Porque, às vezes, a gente, no meu ponto de vista, a gente, enquanto cristão, a gente tem que ter cuidado, né? Eu acho que é aqui o ponto que a gente tem que ter mais cuidado, porque quando eu falo, tipo, não, todos os caminhos não levam a Deus, não existe, e eu também creio nisso, muitas pessoas se ofendem, e dependendo da forma como a gente fala. Então, a gente também, enquanto cristãos, expressando o nosso pensamento, a gente tem que ter cuidado em relação a isso, né? Isso, quando eu estava aqui pensando sobre esse tema, eu fiquei imaginando nisso. Quantas vezes a gente não falha na maneira como a gente expressa um pensamento. E aí, eu também acredito que não existem. Na minha cosmovisão cristã, não. Porque se eu sou cristã, eu creio na Bíblia. E na Bíblia está falando, Jesus está falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho para mim é Cristo. Só que eu também não posso pegar a minha visão, né, e dizer, por achar que eu tenho a verdade e eu estou certa, eu não posso pegar essa visão e dizer que não existem, que Deus não alcança fora disso, porque, na verdade, diante de tanta infinidade de gente, de povo, língua e cultura diferente, Deus, ele pode alcançar cada pessoa de maneira diferente, né? Mas o que eu queria falar nesse ponto é que existem pessoas que elas nunca vão compreender a verdade que a gente está pregando. Como? Como assim, Vini? Tem pessoas que nunca vão compreender. A Bíblia fala que nós vamos ser julgados a maneira de acordo com os nossos conhecimentos. E aí eu parei, lembrei de uma experiência que eu tive durante um Caleb, que a gente estava lidando com a galera assim de classe baixa, né? E a gente fazia vários estudos, e teve uma família que eu fui com a minha dupla, e a gente ficou fazendo o acompanhamento, né? E essa família estava sofrendo porque essa mulher, ela tinha perdido um filho, né, para o uso de drogas e para a criminalidade, ela havia perdido. E nesses estudos que a gente aplica, né, com as pessoas, eu estudei com ela várias vezes sobre a morte, né, sobre o que acontece, a vida após a morte, o que a Bíblia revela em relação a isso. E cada vez que eu passava o estudo para ela, eu ficava empolgada. Eu disse, nossa, tomara que ela tenha absorvido, tomara que ela tenha, né, sentido conforto em relação a isso. Mas quando eu ia lá no dia seguinte, e várias vezes, eu tinha a sensação, pelo que a gente conversava, que ela não estava absorvendo, sabe? Ela não estava entendendo o que eu estava pregando ali para ela várias vezes, repetidamente, ela não absorvia. Sabe? Eu comecei a entender que existem fatores muito maiores que vão fazer com que essas pessoas não compreendam algumas verdades, inclusive fatores fisiológicos e neurológicos, porque quando a gente sabe que várias pessoas passam... e agora eu estou entrando num assunto aqui, num exemplo bem específico, mas quando pessoas passam por traumas, elas sofrem percas, assim... drásticas em relação à sua capacidade cognitiva, né? Então, quando eu percebi esse caso nela, que ela não estava
conseguindo entender. Então, eu comecei a entender que só a minha pregação, só a minha teoria, ela não ia valer, entendeu? Aí eu comecei a perceber que tipo, não adiantava eu ficar pregando 10 vezes e dizendo todos os versos o que era que a Bíblia dizia sobre a morte, porque no outro dia ela não tinha absorvido, ela estava passando por um processo de sofrimento tão grande que ela não conseguia enxergar, sabe? E aí eu comecei a entender que existe uma coisa diferente, que a gente pode ir aqui, porque o que é que sobra se a pessoa não consegue compreender a minha verdade, se a pessoa não consegue assimilar as informações que eu estou passando para ela? Sobra eu enxergar a face de Cristo naquela pessoa, a face de Deus. É isso que sobra. Sobra eu compreender que naquele momento eu tenho que exercer a minha religião, que é a ação para com o outro, e suprir as necessidades dela, porque é aquilo que vai marcar ela. Pode falar. Pronto, pessoal, eu vou resumir a pergunta do Ícaro com a resposta. Todos os caminhos apontam para Deus? Não. Por que não? Porque se todos os caminhos apontassem para Deus, toda religião ela apontaria para esse Deus. E muitas vezes a religião, ao invés de aproximar as pessoas de Deus, elas afastam. Isso nos mostra que nem todos os caminhos estão apontando para Ele. E muitas vezes as pessoas querem empurrar a sua verdade sobre goela abaixo, como se as outras pessoas fossem obrigadas a absorvê-las. Mas isso é impedido porque na religião, muitas vezes tem faltado a essência do cristianismo. E qual é a essência do cristianismo? É olhar a perspectiva do outro através da visão do outro. É tratar as pessoas da maneira que Jesus nos trataria, não somente quando elas pensam igual a nós, mas quando elas pensam diferente de nós. E quando nós agimos com amor, aí é o todo X da questão. Quando nós agimos com amor, as nossas palavras dão lugar às nossas ações, às nossas intenções e às nossas atitudes. E muitas vezes, quando as pessoas não conseguem enxergar ou ouvir as nossas vozes, elas conseguem enxergar em nós a essência do verdadeiro Deus. Então, a religião, nem todos os caminhos apontam para Deus, porque nem todos nós estamos demonstrando o amor que deveríamos para com o outro. Muito boa aqui a colocação tanto da Nádia, da Ivne quanto do Juvenal, né? E aí, a gente comentou já aqui que, pela visão dos nossos amigos aqui, que são visões que se complementam, né? Nem todo caminho leva a Deus. Existe um certo relativismo nessa questão, porque a gente sabe que cada caso é um caso, como a Ivine falou, da questão de que tem aspectos mesmo de pensamentos, né? De circunstâncias diferentes. Aí por isso que lá em Atos, né? Vai dizer que Deus ele vai olhar para a vida salvífica da pessoa de acordo com a luz que ela recebeu, né? E sabe, eu vou até já puxar aqui para outra pergunta, mas antes uma reflexão, né? Que às vezes a gente faz, a gente crê que o cristianismo é a religião correta, mas será que se eu e você tivéssemos nascido, por exemplo, lá no Oriente Médio, a gente seria cristão? Será que se a gente tivesse nascido no Oriente Médio, a nossa religião, onde nós creríamos que fosse o correto, seria o cristianismo? Provavelmente não. Provavelmente a gente seria islâmico, a gente teria uma outra crença, uma outra cultura. Então, todos esses conjuntos de fatores que influenciam em onde nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, tudo isso constrói o caráter e a crença que nós temos. E tudo isso Deus leva em consideração. Então, nós cremos sim que existe uma verdade, nós cremos sim que o cristianismo é a verdadeira religião, né? E a gente não precisa ter medo de dizer isso, mas a salvação não é só para os cristãos. A salvação ela está oferecida para qualquer crença que existir, porque Deus, acima de qualquer tipo de religião, Deus ele quer sentimento, ele quer relacionamento, ele quer entrega, e isso não necessariamente é regra, é via de regra, mas não é necessariamente precisa estar atrelado a uma religião. A última pergunta que eu quero fazer aqui, e já trazer aqui a oportunidade para a Ivni responder, né? E aí o Juvenal depois vai complementar.
Eu pergunto, a religião, ela pode ser perigosa? Porque a gente está falando que a religião ela pode ser boa, que a religião ela traz uma nova ótica de vida, né? De ver as coisas diferentes. Agora, a religião, ela pode se tornar perigosa? A religião, ela pode se tornar perigosa, dependendo de quem está representando, né? De quem está levando essa mensagem. Na verdade, eu acredito que a religião em si, ela não é o perigo. Eu acredito que o perigo da sociedade é o homem que não tem um coração consagrado e entregue às vontades de Deus, entregue ao Espírito de Deus, sabe? Moldado às vontades de Deus. Para mim, esse é o maior perigo da sociedade. Então, assim, é aqui que nós cristãos, mesmo os religiosos e não religiosos, a gente tem que olhar para dentro e começar a questionar quais as nossas intenções, né? Da onde está vindo as minhas ideias, da onde vêm essas vontades, essas intenções, da onde vêm os conceitos, né? Pelos quais eu enxergo a vida e eu me insiro ali naquela realidade. Então, é um olhar para dentro que vai trazer aí também esse olhar crítico de como eu exerço essa minha religião. Eu penso assim. E complementando a resposta da Ivy, a essência do cristianismo é o exemplo que Jesus nos deixou, um exemplo de equilíbrio. Quando nós perdemos a ideia do equilíbrio trazido pela paz de Cristo Jesus, nós passamos agora a viver em constante perigo. E o maior desafio do cristianismo é conseguir ver a essência de Deus através de uma pessoa que tem uma imagem diferente da minha. Eu ver no outro a essência desse Deus. A Bíblia fala sobre um povo que era extremista, os fariseus extremistas que queriam ser os mais santos, os mais corretos, os mais isso, os mais aquilo, como se a salvação dependesse deles. A nossa salvação não depende de nós, a nossa salvação já foi paga na cruz do Calvário por Jesus Cristo. E quando nós esquecemos disso e passamos a viver os extremos e não percebemos o equilíbrio que vem de estar com Deus, a religião passa a ser perigosa. Porque daí eu passo desde o fanatismo ao deixar tudo, como algumas pessoas chamam de boísmo, né? De deixar tudo para lá. Então, é preciso que haja esse equilíbrio, é preciso que eu converse, é preciso que eu me relacione, é preciso que eu viva. Então, quando a religião ela excede o equilíbrio, tanto para o fanatismo quanto para o desleixo, e ela passa a ser perigosa. Desde que ela começa agora a querer ser igual a tudo e perde princípios, ela começa a ser perigosa. Desde que ela esquece da humanidade e começa a viver como se tudo fossem regras, e se a salvação fosse uma regra, ela perde a sua essência. Então, a religião ela pode se tornar perigosa quando ela perde o foco. E o foco da religião deveria ser Jesus. E quando Jesus não é o centro da religião, ela se torna perigosa, porque agora eu quero mostrar quem eu sou e o que eu fiz. Eu viro um fanático mostrando o que eu sou, o que eu fiz, o que eu posso, o que eu não posso, sendo que a essência do cristianismo é o próprio Jesus. Então, e o pessoal, fanatismo, assim, só completando, né? O pode fanatismo, completar aí. às vezes a gente vive muito isso dentro da nossa na nossa realidade religiosa e às vezes a gente não se dá conta que o fanatismo nem sempre também ele vai ser aquele extremo, totalmente extremo. Talvez o fanatismo a gente vive sem perceber, porque o fanatismo ele começa exatamente quando eu estou me importando mais com a estrutura do que com as pessoas que fazem parte dessa estrutura. E Jesus ele veio para cá para responder essa pergunta. Jesus veio numa época onde a religiosidade estava sendo tóxica, a religiosidade estava sendo perigosa.
E aí as pessoas falavam, elas se preocupavam muito mais com as coisas do que com as pessoas, né? O que que eu posso comer, o que que eu não posso comer? Ele não lavou as mãos. Ele falou assim, que é isso? Eu posso curar no sábado. Ele falou, eu sou o Deus do sábado. Vocês estão mais preocupados com muitas coisas que, na verdade, deveriam ser levadas em consideração em um outro nível. Vocês precisam se equilibrar. Vocês estão muito desequilibrados, tanto para o alto quanto para baixo. Jesus viveu numa época onde o fanatismo e o relaxismo, digamos assim, era muito alto. As pessoas ou eram muito boas ou eram muito ruins para os princípios corretos daquela época. Ou ela fazia algo muito errado, mal visto pela sociedade, ou tentava se mostrar como o melhor. Então tinha um povo que queria ser o melhor e o outro que era declaradamente o pior. E Jesus veio para equilibrar essa situação de, eu ando com todo mundo para mostrar que quem está comigo e quem beber da minha água conseguirá manter o equilíbrio, conseguirá viver para todo sempre. Mas para mantermos uma religiosidade correta, uma religiosidade nos princípios corretos, nós temos que beber da água da fonte, da água da vida, que essa água é Jesus. Se nós não refletirmos Jesus, nós não conseguiremos viver uma religiosidade que aponta para ele. Então, a religiosidade ela passa a ser perigosa quando nós perdemos o foco de quem é o centro do nosso louvor. E aí entra um problema muito grande, né? Que é a questão de que hoje as pessoas muitas vezes estão atrás de religião, não que apresente Cristo como centro, como o Juvenal falou, mas uma religião que massageie o ego da pessoa. Às vezes as pessoas vão em busca de um lugar onde se sinta bem, que não interfira na vida da pessoa. E a gente sabe que um cristão de verdade, ele nasce de novo. Então, é preciso transformação, mudança. Então, se eu encontro um meio religioso, onde não há mudança em mim, transformação em mim, não houve conversão. Então, esse tipo de coisa, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar alerta, né, Juvenal? Pois anota essa no caderninho aí. As pessoas precisariam deixar de procurar Jesus e se permitir ser encontrados por ele. Muitas pessoas procurando Jesus aí por todo canto e muitas vezes elas precisariam simplesmente se permitir ser encontrado por esse Jesus e viver esse equilíbrio que só vem dele. Então, gente, olha que discussão gostosa, né? Tranquila. Quanta coisa boa a gente pôde discutir. Então, aqui, né, nesse momento, nesse episódio de hoje, a gente pôde aprender como a religião ela é importante na nossa vida, as coisas isoladas que a gente pode entender e ver que Deus é um Deus que ele quer nos salvar, independente de onde nós viemos, independente das circunstâncias onde nós nos encontramos. O que nós precisamos entender é que a religião, Deus colocou nesse mundo para somar, né? Então, todos os comentários que foram feitos aqui, eu espero que tenham te ajudado de alguma forma a poder sair do saleiro, né? Para que você esteja com o seu pensamento mais temperado, para que você possa encontrar realmente, se você ainda não encontrou, a religião verdadeira para você. E se você quer encontrar essa religião, você vai aprender no próximo episódio que você vai ter um manual específico para encontrar o lugar onde Deus quer que você habite. Então, obrigado pela sua presença aqui nesse episódio da série do nosso podcast Temperados e até a próxima.